Bom dia a todos. Nós vamos agora apresentar as informações que ocorreram em 2024. Essa audiência a gente faz a cada quadrimestre, então a gente está fazendo do terceiro quadrimestre de 2024, ou seja, um resumo do que aconteceu no ano passado, como foi, se o município deixou déficit, se deixou dinheiro em conta para pagar as despesas, né? Então nós vamos trazer algumas informações nesse sentido. Eu sei que às vezes os dados contábeis parecem bem complexos, mas a gente vai tentar trazer de uma forma bem assim, resumida, simples, para ficar bem claro o que aconteceu no ano passado em questão da execução do orçamento. Essas informações elas estão no site do SICONF. O SICONF ele é um site do governo federal, então o município precisa informar, passar todas as informações para o governo federal, até para o governo federal montar o balanço também, o balanço consolidado, né? Então ele recebe as informações de todos os municípios e aí lá monta o balanço e através do balanço do governo federal que é calculado os índices, né? Então faz as análises também do governo federal e eles precisam das nossas informações. E nós então pegamos lá no SICONF mesmo, que é um site público que qualquer um também pode estar verificando. Nós vamos falar um pouquinho sobre as informações do REL. O REL, ele é um relatório resumido da execução orçamentária, o que realmente foi executado no orçamento de 2024. Vamos trazer informações da Receita, né? Como comportou a Receita de janeiro a dezembro, né? Aí está as informações da Receita. Nós temos a Receita corrente e a Receita de capital. Dentro da Receita corrente, tem essas receitas que é de imposto, contribuição de melhoria. Essa contribuição de melhoria é a parte do segurado, que a gente contribui para a nossa previdência. Aí lá os impostos são o IPTU, né, todos os impostos que o município arrecada. Aí tem a receita de serviço, tem a receita corrente. Essa receita corrente são as receitas que a gente recebe do governo, que é o FPM, o ICM, todas essas outras que a gente recebe através de transferência corrente. Se a gente for analisar, a maior parte da receita do município é o que a gente recebe de transferências do governo do estado e do governo federal. Então, totalizando a receita que nós recebemos de receita corrente, foi previsto receber um pouco mais de 258 milhões e nós recebemos 284 milhões. Então, a gente teve um excesso de arrecadação. E tem as receitas de capital, né, que nós preveu 199 mil e nós arrecadamos 149 mil. E essa receita intra aí, o que seria essa receita intra? Vamos supor, a Câmara e a Prefeitura tem a parte patronal da Previdência. Então, a parte patronal que nós repassamos para a Previdência, ela está dentro do orçamento do município. Por isso que ela é uma receita intra, ela faz parte do orçamento do município. Então, ela só é remanejada. A Prefeitura e a Câmara passam para a Previdência, a parte patronal, mas quando a gente consolida, elas estão todas dentro do mesmo orçamento. Então, o total arrecadado no ano passado foi 298 milhões, 449, 445 e 69. Então, esse foi o valor arrecadado. E desse valor arrecadado, são todo esse valor ele é livre, o prefeito poderia gastar com o que ele quisesse? Não, esse valor parte é livre e parte ele é vinculado à saúde, à educação, à assistência social, aos convênios. Então, não é um valor 100% livre, mas foi o total arrecadado em 2024.
Desse valor total arrecadado, nós empenhamos. O que é o empenho? O empenho, ele é o momento que segura o orçamento, é o momento que, porque assim, nenhuma despesa pode ser executada se não tiver orçamento. Então, quando empenha, está dizendo que aquela despesa está pronta para ser executada, ela já foi feita a reserva do orçamento. Então, foi empenhado 283 milhões e desse a gente liquidou 270 milhões. Esse valor liquidado também não é o PAR. O liquidado é a fase da comprovação. Realmente a empresa emitiu a nota e o servidor, junto com o gestor, atestou que aquele serviço foi executado ou que aquele produto foi adquirido. Então é a fase que realmente ocorreu a despesa. É a fase que realmente se torna obrigatório o pagamento, porque realmente o serviço ou o produto foi adquirido. Então, e esse valor ele é consolidado para a Câmara e Previdência, tá? Então, nós executamos, liquidamos 270 milhões. E aí eu trouxe a informação também do pago, tá vendo? A gente já falou do empenhado, liquidado e tem um pago. O pago nós pagamos 267 milhões, então sobrou pouco mais de 2 milhões e pouco de nota que foi liquidada e que não pagou. Esse aí é porque geralmente no final do ano o pessoal emite a nota já no finalzinho de dezembro, aí não dá tempo de pagar, né? Mas nesse caso o prefeito tem que deixar o dinheiro em conta, aí mais pra frente vocês vão ver que o dinheiro ficou em conta para fazer os pagamentos que não deu tempo de fazer. E aí, se vocês for ver, a despesa com pessoal, ela ocupa boa parte do orçamento do município. E se a gente for ver também, o município, ele conseguiu gastar em despesa de capital boa parte com investimentos de receita corrente. Vocês viram lá que a nossa receita de capital era só 190 mil. E foi investido quase 30 milhões no investimento. Então, isso quer dizer o quê? Que o município ele conseguiu, com a receita corrente, o que entrou de receita corrente, manter a máquina pública. Além disso, ele conseguiu investir também com esse recurso. Isso quer dizer questão de gestão, né? Quando consegue fazer isso, porque a receita corrente líquida, a receita corrente, na verdade, ela é mais usada para manter a máquina pública, pouco se sobra para investimento. E a gente viu aqui que realmente o gestor conseguiu fazer os investimentos, né? E aí, vamos analisar, porque assim, igual eu falei, o município não pode gastar mais do que arrecada. Assim também é a nossa vida particular, né? Se eu recebo X, eu não posso gastar X e Y, né? E aí a gente trouxe a informação aqui, foi arrecadado quase 300 milhões, né? 298 milhões. A gente liquidou 270 milhões, como eu expliquei, a liquidação é a fase da comprovação, né? E a gente pagou 267 milhões. Então, teve o superávit do que foi arrecadado com o que foi gasto. De quase 28 milhões, se a gente pegar o liquidado, e de quase 30 milhões se a gente for pegar o pago. Agora eu vou trazer um pouquinho a informação da Previdência. Mesmo que ela está composta lá, a gente só trouxe para evidenciar aqui. A Previdência, a receita da Previdência, ela é composta pelas contribuições que o servidor faz e pela parte patronal, tanto Câmara e Prefeitura passa para a Previdência, e também tem os investimentos da Previdência. Então, a Previdência, o ano passado, arrecadou quase 43 milhões, né? Foi 42 milhões, 335, 776 e 43. E o gasto da Previdência foi em torno de 2 milhões e 600. Porque o objetivo da Previdência
poupar para poder, quando nós, os servidores, aposentar, né, ter o recurso lá. Então, a gente teve um superávit na Previdência de quase um pouco mais de 39 milhões. E aqui, a Previdência, eu acho que eu peguei o slide errado, só um minutinho. Isso. É que aquelas informações lá da Previdência, ela já está dentro do que eu já falei. É que a gente tinha só minuciado melhor. Mas lá na... Pode passar isso? Volta um pouquinho. Mais um? Nós... Acho que volta mais um pouquinho. É isso mesmo. Aí, aquelas informações, porque a Previdência ela já está dentro do orçamento do município. E, então, para não ficar também muito longa a audiência, como já está consolidada a informação, a gente só trouxe mesmo o valor do que arrecadou e do que gastou da Previdência. Pode passar. Pode passar, isso aí nós já falamos. Agora a gente vai falar sobre os restos. O que é restos? Os restos, eles são despesas que o município empenhou ou liquidou em anos anteriores e ficou para o ano seguinte para pagar. Igual aqui, quando a gente traz a informação dos restos que foi inscrito até 31 de 12 de 2023, são obrigações que ficou para 2024. Aqui tem dois termos, o resto processado e não processado. O processado, ele vem a parte da liquidação, quer dizer, a empresa realmente apresentou a nota e agora o município tem que pagar, tanto o município quanto a Câmara. E aí, a gente ficou um saldo de quase 3 milhões e 200 de restos processados, quer dizer, que a empresa emitiu a nota e já estava pronto para pagar. E desse valor, em 2024, pagamos 3 milhões, quase 3 milhões e 100. Dos não processados, ele é o quê? Só está empenhado, a empresa ainda não apresentou a nota. E a prefeitura só vai pagar se realmente a empresa executar o serviço. Então, desse valor, ficou 16 milhões e 900, e desse valor foi pago, que a empresa apresentou a nota, o serviço foi feito, 11 milhões. A gente está trazendo só para vocês verem que as despesas que ficou em 2024, elas foram processadas e pagas. Também existem os cancelamentos. Esses cancelamentos, eles ocorrem porque, vamos supor, você fez uma previsão, um empenho em 2023, chegou em 2024, ou o valor mudou, ou a empresa não vai mais prestar o serviço, ou não vai fornecer mais, então a gente vai e cancela esse valor para poder abrir como crédito, para poder usar para outra finalidade. Então foi cancelado de restos processados 29 mil e de não processado 3 milhões. Às vezes você pode perguntar, Elma, processado, você falou que a empresa já apresentou a nota e cancelou. Esse valor aí é um valor que já tinha mais de 5 anos lá na contabilidade. A gente não conseguiu achar o fornecedor. Então, nesse caso, faz um decreto e a gente cancela esse valor, porque já tem mais de 5 anos. Então, com essa, ele prescreve. Então, esse valor de 29 mil são despesas que
estava lá há muito tempo, o fornecedor trocou na verdade não procurou a gente, a conta que a gente tinha não consegue pagar, a gente não consegue entrar em contato, e o ESP prescreveu. Por prescrever, aí a gente faz um decreto e cancela o saldo. Esse fornecedor daqui a tempo, se ele surgir, aí ele apresenta, ele tem que provar que realmente ele executou o serviço, e aí tem uma análise toda, aí tem no ano atual para pagar, entendeu? Então, nesse caso, acontece quando se cancela esses processados. Agora, não processado não. Como a empresa não fez o serviço, a gente pode cancelar. Agora eu trouxe a informação dos restos que ficou, que não pagou, não, a empresa não emitiu nota, mas a gente deixou o resto, porque pode ser que a prefeitura vai executar esse serviço, né? A prefeitura vai receber a execução desse serviço. Então, ficou de restos 20 mil processados e 1.200.000 não processados. Ficou de 2023 para 2024 e de 2024 ficou isso aí para 2025. Ficou esse saldo pendente para 2025. De empenhos que a gente fez em 2024 e não deu tempo de pagar, ou não, a empresa não executou o serviço, ficou quase 15 milhões, né, somando os dois ali, dá 15 milhões e pouquinho, ficou de 2024 para 2025. Aí, agora a gente vai ver se ficou financeiro, porque o gestor ele pode deixar pendente, né? No caso, igual eu falei, teve muitas despesas que foi feita no final do exercício, a empresa emitiu a nota, mas não deu tempo de pagar. Tem muitos que emitiu dia 27 de dezembro, ou dia 30 de dezembro, que não deu tempo. Mas ficou. Agora nós vamos ver se ficou financeiro. Ficou uma disponibilidade financeira de quase 32.300.000. E de despesa, de obrigações, ficou quase 21 milhões. Então, sobrou um superávit de quase 11 milhões livre, né? Sem comprometido com obrigações. Então, ficou a despesa, mas ficou disponível. O gestor deixou disponível na conta. E esses 11 milhões que ficou, igual eu falei, ele não é um dos 11 milhões livres que o prefeito atual pode gastar no que ele quiser. Tem a parte livre, mas tem a parte comprometida, né? Que aí é muitas fontes de recursos que a gente tem, mas caso alguém se interessar, eu gostaria de saber em quais fontes a gente também pode depois estar passando, tá? Mas resumidamente ficou em torno de 11 milhões de superávit que vai estar executando esse ano. Esse aí é um outro relatório, é um relatório de gestão fiscal, ele traz outras informações que a gente vai estar analisando. Primeiro, o gasto pessoal. Ali, igual eu falei, está a Câmara e Legislativo e Executivo. A nossa receita corrente líquida, ela ficou em torno de 250 milhões. Essa receita corrente líquida ela é a base para calcular o gasto pessoal. Lembrando que a prefeitura não pode gastar mais que 54% e a Câmara não pode gastar mais que 7%, se eu não me engano. 7%. Então, nós for ver ali, o gasto com pessoal foi bem baixo, né? O executivo ficou em torno de 36,83% e o legislativo ficou em 2,6%. Então, o total de gasto com pessoal, baseado pela receita corrente, ficou em torno de 38,89%. Então, quando tanto o executivo quanto o legislativo, se eles ultrapassam o índice, começam a ter sanções, né? Começam a ter sanções. Então, por isso que existe o gasto com o pessoal, esse controle, para que um gestor também não ingessa, não se ingessa, mas não coloque muitas pessoas, né, nos órgãos e aí não sobrar recurso para a
os órgãos se tornam, vamos supor, cabide de emprego, né, vamos supor assim, e aí fica muito alto o gasto pessoal e não sobra recurso para investimento. Então, por isso que lá na lei de responsabilidade fiscal tem esse controle para o gestor não gastar além do necessário com gasto pessoal. E aqui a gente trouxe algumas informações. Não temos garantias e contra-garantias de valores. Nós também não temos operações de crédito. A operação de crédito é se o gestor quiser fazer um empréstimo no banco, né? Pegar uma operação de crédito no banco para investir em alguma coisa específica, ele pode fazer isso, né? Ele não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida, mas a gente não tem operação de crédito, até porque não é muito interessante fazer operação de crédito, porque senão o município endivida, né? Igual a nossa vida particular. Se eu fizer financiamento em cima de financiamento consignado, e aí o meu vai sobrar pouco para mim poder investir em outras coisas. Eu vou ficar comprometida e, na verdade, eu vou ficar endividada, né? Então, assim também o órgão público, é o mesmo sentido. Então, não é interessante só se o gestor fosse fazer algo muito assim, interessante mesmo para fazer operação de crédito, porque senão não é interessante fazer, não, porque senão se torna dívida, né? Pode passar. E finalizando, depois eu abro para a pergunta, eu trouxe um provérbios aqui, é a nova versão, na verdade a versão linguagem de hoje, que diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Esse é um provérbios, está lá em Provérbios 4, 23, porque os nossos pensamentos, ele nos ajuda a ir para frente ou ir para trás, né? Se eu for uma pessoa muito negativa, eu vou conseguir ver tudo de uma forma negativa, não vou conseguir ver soluções, e isso vai realmente impactar a minha vida. Igual eu já ouvi falar, o nosso cérebro ele parametriza. Vamos supor, quando você vai trocar de carro, você escolhe um determinado carro, você começa a ver só aquele carro na rua, parece que toda a cidade resolveu comprar o carro que você está querendo comprar. E isso acontece também com os nossos pensamentos. Se eu for uma pessoa negativa, reclamo de tudo, não vejo soluções em nada, eu vou me tornar uma pessoa, às vezes amarga, às vezes só reclamo, às vezes eu não consigo ver as bênçãos que eu tenho, né, no dia a dia. Então é só um provérbio para a gente refletir, vamos pensar positivos, né, buscar soluções. Todos nós temos problemas, né, mas para todos os problemas tem uma solução. Vocês aqui na Câmara também, a luta é grande, né, assim como nós lá também. É muita luta, mas no final a gente acha soluções. Muito obrigada pela atenção, viu? Alguém tem alguma pergunta? Já conheço o seu trabalho, sei que você é eficiente, né? Sei da sua eficiência. E eu esqueci de me apresentar. Pois é, estou aqui aguardando, porque tem muitos ainda que não te conhecem, né? Mas eu sei que a gente já trabalhou juntos. Eu me chamo Ana Lúcia, sou doadora efetiva da Prefeitura, mas eu tenho muita ajuda lá, né? O Márcio é o nosso consultor. Aí tem a Bianca, que é do planejamento, o Laide também está sempre lá ajudando, tem uma equipe lá muito boa que nos ajuda lá diariamente. Parabéns. Tem aí no portal a gente não acha quase nada, né? Isso aí já faz um certo tempo já.
E tem no portal aí a receita prevista e a realizada. Você, na sua apresentação, você falou que tem 298 milhões. É que aquela ali é consolidada, campeão tem receita, Tá. mas Mas no portal não está falando isso. Está falando de 281. Então, o que é a discrepância? Igual eu te falei, é porque aqui está a Previdência tem um portal de transparência deles. O nosso portal é só da Prefeitura. O que eu estou mostrando aqui é consolidado. Tá, aqui está a Câmara. Mas não tinha que bater o portal com a... Não, porque o portal lá é só da Prefeitura. Lá não está consolidado. Aí a Previdência tem um portal. Mas não fiz errado na hora de informar a quem tem o conhecimento técnico? Não, porque assim, existem várias análises. Tem a análise igual, tem a conta de gestão, que é as contas só da Prefeitura. Aí tem as contas só da Câmara, igual vocês também mandam o balanço para o TCE, nós mandamos o balanço para o TCE e a Previdência manda o balanço para o TCE. Aí tem o balanço de governo. O balanço de governo é consolidado, é junto tudo. Aqui eu trago as informações consolidadas, não é por órgão. A realizada não. A consolidada. Consolidada. Isso, que inclui Câmara e Previdência. Agora, se você quiser só da Prefeitura, a gente também te informa que é o do portal. É porque mais o portal está bem falado. Então, o portal é porque assim, a gente está mudando de sistema. E aí a gente está assim bem. Eu creio que com esse novo sistema vai melhorar muito. É porque eu sinceramente, eu abri lá no portal, eu não consegui entender. Então, não, é porque até na sua apresentação eu peguei e falei, mas ela falou uma coisa e lá no portal é outra. Então, é porque lá ela é consolidada. Isso, aí lá também eu vou estar publicando o balanço de governo. Aí lá você vai ter essas informações também pelo balanço de governo. Tá? Aí nós vamos publicar lá também. A minha pergunta era pertinente a isso. Obrigado. Alguém mais tem alguma dúvida? Muito obrigada pela atenção.